A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Carnafolia Paracatu 2019. O maior e melhor carnaval da região é aqui. Venha se divertir com segurança, tranquilidade e super shows. Sexta, dia 1º de março, abrindo a festa. Dani Gama e Emanuele Moraes. Sábado, dia 2, shows com Araqueto. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo. Domingo, dia 3, direto de Diamantina, Batucada. Eu vou seguindo com a batucada, chorando a falta do meu bem. Quero te dar um... Segunda, dia 4, Reinaldinho, ex-Terra Samba, comanda a festa. E na terça, dia 5, Emanuele encerra a folia. Não fuja, não fuja. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. A Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu convoca associados para participar do movimento Empurra Essa Causa. Moradores do bairro Santana apontam tráfico de veículos pesados como principal causa de abalo de estruturas das casas e Secretaria de Cultura fala sobre o caso. A OMS afirma que crianças sem cicatriz não precisa refazer vacina BCG. Minas Gerais registra mais de 2.000 casos de picadas de escorpião somente este ano. Dados colocam o Brasil como o segundo país do mundo que mais sofre com clonagens de cartão de crédito. Conheça o portal do governo federal que oferece mais de 2.000 serviços digitais. E ainda, veja os gols dos campeonatos dessa quarta-feira. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Metas difíceis de atingir, pressão, falta de reconhecimento e apoio dos colegas. Todas essas situações vividas no trabalho prejudicam a saúde mental e podem provocar o chamado mal do século, a depressão. As empresas precisam admitir o problema e buscar formas de amparar os funcionários. Rogério era supervisor de lojas de uma empresa de varejo quando foi diagnosticado com depressão há 6 anos. Ela começou por conta do trabalho, ela começou por conta do estresse e das relações um pouco difíceis. Ele foi demitido, procurou ajuda médica, fez pós-graduação em psicologia organizacional e hoje é microempresário. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão cresceu 18,4%, segundo a Organização Mundial da Saúde, que classifica a doença como o mal do século. Para o diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ainda é um desafio para as empresas compreenderem e reconhecerem como os funcionários adoecem mentalmente. E isto só traz prejuízos. Se a empresa não reconhece que a pessoa está doente, ela não vai estabelecer ações para tentar fazer prevenção, assistência e reabilitação desses trabalhadores. Com 5,8% de sua população sofrendo de algum distúrbio psicológico, o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Uma das formas de se combater esses males é trabalhando o autoconhecimento e a comunicação.
Pensando nisso, esta empresa implantou técnicas de respiração, dinâmicas de grupo e conversas sistêmicas para trabalhar o desenvolvimento profissional e pessoal. E a nossa ideia foi exatamente a gente, como que a gente vai fazer esse crescimento se a gente precisa de pessoas? O que eu estou aqui de fato gerando de planejamento para a minha área, qual é o impacto que eu vou ter nas outras áreas? Né? E aí, efetivamente, eu saí daquela fronteira e fui conhecer o outro lado. Então, a gente tem percebido que isso tem sido muito gratificante. A Alessandra é responsável por este processo recente na empresa. Ela reforça que as atividades em grupo e individuais contribuem para garantir uma boa saúde mental. A gente trabalha 70-20-10 a nossa estratégia, né? 70% com os conteúdos emocionais de tudo que está acontecendo, 20% com a parte cognitiva, porque eles já são tecnicamente bons, eles já são inteligentes, eles já são muito competentes. Então a gente trabalha 20% e 10% de um conteúdo específico, monitoramento de resultado. A tecnologia invade cada vez mais os condomínios residenciais. Porteiros virtuais tomam os lugares dos zeladores com a promessa de mais segurança e menos gastos. Assim que alguma visita chega no apartamento da Márcia... Alô? Ela vê quem é através do monitor de segurança. O equipamento foi instalado há 4 meses. Além do monitoramento, da gente se sentir mais vigiado 24 horas por dia, a gente tem a segurança das portas do térreo estarem fechadas, que antes ficavam abertas. O prédio reduziu o número de funcionários de 5 para 2. O monitoramento fica em centrais como esta. Nas portarias virtuais são instaladas câmeras de vigilância e a liberação das portas é através de biometria do morador ou de um porteiro remoto. O diretor desta empresa disse que já tem os equipamentos instalados em 100 condomínios em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Faz o trabalho que deveria ser do porteiro. É uma solução que reduz os custos de portaria presencial de condomínios. Condomínios com este custo, né, presencial, hoje gastam em média R$20 mil, né, por mês. E com a solução da portaria virtual ou remota, passam a gastar apenas R$7.500. Apesar da redução com custo de pessoal, as portarias virtuais têm um alto custo de instalação. A comodidade de ter um porteiro tradicional, que pode ajudar em questões cotidianas dos moradores, também pesa na hora de adotar um sistema remoto. Este morador aponta outro problema nas portarias virtuais. Quando você chega às 11h30, meia-noite, 1h da manhã, você concorre com o risco de um assalto, porque você tem que deixar a sua digital, tem um processo, hora lê, hora não lê, ou demora para ler. Para este advogado condominial, é preciso colocar na balança se realmente vale a pena ou não implantar um sistema de segurança como esse. Requer um estudo inicial, porque ele pode sair de uma mão de obra cara e entrar numa armadilha e não ter a mão de obra e também não ter um sistema funcional. E se ele não tiver um sistema, por exemplo, de internet rápida, um link dedicado, a hora que acabar a luz, a hora que chover, a hora que o sistema não operar, o prédio entra em colapso, inclusive trazendo problema de segurança, deixando ele passivo a assaltos e a roubos dentro do condomínio. Parentes dos trabalhadores mortos na tragédia em Brumadinho não aceitaram o acordo proposto pela Vale na semana passada. Eles se reuniram na Câmara Municipal da cidade na noite de ontem. Já são 166 mortos. Os bombeiros seguem as buscas pelos corpos dos 155 desaparecidos. A proposta da Vale foi apresentada ao Ministério Público do Trabalho de Minas. O acordo prevê indenização por danos morais de R$ 75 mil a R$ 300 mil, dependendo do parentesco com a vítima. Pagamento mensal correspondente a 2/3 do salário líquido do trabalhador morto, até a data em que ele completaria 75 anos. Garantia de emprego ou salário para os empregados da mina em Brumadinho até o fim de 2019 e ainda plano de saúde para famílias de trabalhadores próprios e terceirizados. A Assembleia de ontem também decidiu pela formação de uma comissão de parentes de vítimas, trabalhadores e representantes de sindicatos para acompanhar a negociação da empresa com o Ministério Público. Em Brasília, a Câmara Federal e o Senado vão investigar o rompimento da barragem em Brumadinho através de 2 CPIs. E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor do Senado Federal vai convocar o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, a prestar esclarecimentos sobre o rompimento da barragem. E a ANEEL iniciou a fiscalização de barragens de hidrelétricas em todo o país.
os fiscais vão conferir a segurança das estruturas. Até maio deste ano, 142 usinas serão fiscalizadas. Olhos atentos a cada detalhe. Para que a hidrelétrica funcione bem, os funcionários precisam de muita atenção. Mais importante que isso, eles precisam cuidar da própria segurança e garantir uma volta tranquila para casa. Para isso, equipamentos de proteção são obrigatórios: macacões, capacetes, protetores auriculares e óculos. E pelo menos uma vez por ano, todos passam por treinamentos para evitar situações de risco. Para garantir que os trabalhadores e os moradores das regiões ribeirinhas fiquem seguros, a ANEEL começou uma vistoria nas barragens das usinas hidrelétricas. Os fiscais vieram a campo e, no meio dessa imensidão, conferiram de perto as condições de segurança das barragens. Até maio deste ano, 142 barragens serão fiscalizadas em 18 estados e no Distrito Federal. Os técnicos observaram o estado de conservação, a manutenção do local e a operação dos instrumentos usados na barragem. Também checaram os equipamentos, como esse gerador. Nesta época do ano, há menos água por aqui, mas no caso de uma cheia, as comportas são abertas. Para isso, é preciso energia elétrica para acionar os cabos de aço. Se algum problema ocorrer e não tiver luz, o gerador de emergência é acionado. Vamos olhar a manutenção desse empreendimento. Se as comportas funcionam, se os filtros estão ok, se a usina contém instrumentação adequada que possa garantir a segurança da barragem. Depois dessa primeira etapa, a Agência Nacional de Energia Elétrica fará, entre maio e dezembro, uma inspeção presencial em 335 estruturas. E onde os fiscais não forem, técnicos de agências estaduais e de empresas conveniadas com a ANEEL vão fazer as vistorias. Quando estivermos em campo, nós vamos fiscalizar a aderência do plano de segurança da barragem que essas empresas apresentaram à ANEEL, a aderência do que está no plano à situação de campo, além de avaliar todas as condições de manutenção dessas usinas. E o Senado quer que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mande a Polícia Federal investigar se houve fraude na votação para a presidência na Casa no último dia 2, quando Davi Alcolumbre foi eleito. A primeira votação teve que ser anulada porque na apuração surgiu um voto a mais na urna que o total de senadores, o que indica que algum parlamentar votou 2 vezes. A Corregedoria do Senado pediu que a Polícia Federal analise as imagens capturadas para tentar descobrir qual senador foi o responsável pelo voto duplo. Além de inúmeros vídeos, existem mais de 11 mil fotografias para serem analisadas. Segundo a Corregedoria, dos 81 senadores que participaram da eleição, não dá para ver com clareza o momento de votação de 6 deles, o que os coloca naturalmente como suspeitos. E atenção motoristas, a escala de pagamento da segunda parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2019, em Minas Gerais, teve início nesta quinta-feira, a partir dos finais de placa 1 e 2, e termina na próxima quarta-feira, dia 20, com os finais de placa 9 e 0. O pagamento do IPVA pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados: Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e Sicoob, bastando informar o número do Renavan do veículo. Para o pagamento em Casas Lotéricas, Mais BB e Banco Postal, é necessário levar a guia de arrecadação, que pode ser emitida pelo site fazenda.mg.gov.br ou nas repartições fazendárias. O não pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e de 20% após o 30º dia. Os juros são calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, e incidem sobre o valor do imposto ou das parcelas, acrescido da multa. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo, cujo valor é de R$ 102,41, vence no dia 1º de abril.
O pagamento do IPVA 2019 para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, militares e civis, ativos ou inativos e pensionistas, poderá ser feito até o dia 30 de abril de 2019, tanto em cota única, com desconto de 3%, ou parcelado em 3 vezes, sem desconto. No caso de parcelamento, as parcelas poderão ser pagas em qualquer data até o dia 30 de abril. O veículo deverá estar em nome do servidor ou pensionista. A prorrogação do pagamento do IPVA para servidores públicos do Poder Executivo Estadual, militares e civis, ativos ou inativos e pensionistas, não abrange a taxa de licenciamento, cujo vencimento permanece para o dia 1º de abril. Familiares, fãs e amigos se despediram hoje da atriz e cantora Bibi Ferreira. A diva dos musicais brasileiros morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 96 anos. A estreia nos palcos foi aos 24 dias de vida, em 1922. Disseram assim, olha, desapareceu a bonequinha que ia fingir de neném nos braços da Dona Abigail. O que a gente faz? Não sei o que, desapareceu, roubaram. Olha, o Procópio, esse atorzinho aí, ele tá com a filha recém-nascida no camarim com a mulher, olha lá. Abigail Esquerdo Ferreira, filha da bailarina Aida Esquerdo e do ator Procópio Ferreira, Bibi se tornou uma artista completa. Atriz, diretora, cantora, apresentadora de TV. Premiada e reconhecida no mundo todo, dividiu o palco com estrelas internacionais e protagonizou papéis memoráveis, como o da cantora francesa Edith Piaf. Afastada dos palcos desde o ano passado, vivia no bairro carioca do Flamengo. Nos destaques internacionais, o governo de Cuba denunciou a presença de tropas norte-americanas em ilhas do Caribe e o presidente Donald Trump disse que não faltam planos para resolver a crise na Venezuela. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou ter vários planos para a Venezuela e não descartou enviar 5.000 soldados para a vizinha Colômbia caso o presidente Nicolás Maduro rejeite abandonar o poder e entregar a liderança do país a Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino em janeiro. A pergunta sobre as tropas veio após uma reunião com seu colega colombiano Iván Duque. Trump afirmou que os militares dos dois países já trabalham juntos. A questão surgiu após o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, aparecer num comunicado com um caderno onde estava anotado 5.000 tropas para a Colômbia. Pelo Twitter, o chanceler cubano Bruno Rodrigues denunciou movimentos de aviões militares dos Estados Unidos em várias ilhas do Caribe, no que seria uma preparação para uma intervenção militar na Venezuela. Em Caracas, o Congresso, sob o comando de Juan Guaidó, assumiu o controle da PDVSA, a estatal petrolífera do país. Guaidó nomeou outras diretorias da empresa para retirar o controle das mãos de Nicolás Maduro e criar recursos para montar um governo interino na Venezuela. Uma jornalista filipina eleita pela Time como uma das personalidades do ano foi presa por difamação cibernética e liberada hoje após pagar quase $2 milhões de fiança. A jornalista filipina Maria Ressa é executiva-chefe do site jornalístico Rappler e foi presa ontem sob a acusação de calúnia cibernética por um artigo do jornalista Reinaldo Santos, publicado em 2012, que conectava um empresário ao assassinato e tráfico de pessoas e de drogas. Hoje, Maria deixou a prisão depois de pagar $1.900.000 de fiança. Maria Ressa foi eleita uma das personalidades do ano pela revista Time em 2018, pela linha crítica do Rappler, que acusa o presidente filipino de silenciar opositores e abusar do poder na guerra contra as drogas. A jornalista já sofreu outros processos e, em novembro passado, recebeu um mandato de prisão por 5 crimes contra ela e contra o site em que trabalha. Enquanto Maria Ressa e o site sofrem perseguição do governo filipino, são elogiados por defensores dos direitos humanos. A Anistia Internacional afirmou que as acusações foram forjadas e têm motivação política. Adorado pelos passageiros e temido pelo alto custo, o maior avião do mundo deixará de ser fabricado após 12 anos de seu lançamento. O grupo europeu Airbus anunciou hoje em Le Bourget, na França, que vai deixar de fabricar o avião A380, depois do seu principal cliente, a companhia aérea Emirates, ter alterado parte da sua encomenda do A380 para outros modelos menores de aviões da empresa.
com 525 lugares na configuração com 3 classes, com um dos andares reservados a instalações luxuosas e 853 se for ocupado apenas pela classe econômica, o A380 rende dinheiro se estiver cheio, mas cada lugar vazio é um rombo no orçamento. O executivo-chefe da Airbus, Tom Enders, explicou que não existem pedidos suficientes para continuar a produção do A380, apesar de todos os esforços de vendas. Agora resta a Airbus negociar com as companhias aéreas o número de anos em que vai ter de assegurar peças e apoio técnico do A380, que já é chamado de elefante branco dos ares. A seguir, programa Ciência na Escola insere ciência e tecnologia no cotidiano dos estudantes. A OMS afirma que criança sem cicatriz não precisa refazer a vacina BCG. E ainda Minas Gerais registra mais de 2.000 casos de picadas de escorpião somente este ano. Os detalhes já já.